Sejam bem-vindos a mais um webinar da GE. Estamos iniciando as transmissões, eu vou aguardar mais um minutinho para iniciar, perfeito? Mais uns 30 segundos, pessoal, já iniciaremos. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Severo, eu sou gerente clínico da modalidade Primary Care Ultrassom da GE. E hoje é com muita alegria que a gente tem aqui a presença do Dr. Peter Fransolin para fazer mais um webinar. O Dr. Peter Fransolin é o nosso palestrante do LASUS. Ele é do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, médico assistente do Grupo DASA, professor da Latin America School of Ultrasound, de ultrassom. Ele é da junta diretiva do FLAUS e ele vai fazer a nossa palestra de hoje. A gente gostaria de pedir para vocês que coloquem as perguntas direto no Q&A, não no chat. Agradecer a todos os participantes hoje à tarde, que a gente está conversando. Dr. Peter, por favor, é com o senhor. Bom dia, saudações a todos. Muito obrigado, gostaria de agradecer ao Alexandre, a Roberta e a toda a equipe da General Electric pelo convite muito gentil para estar aqui presente, trazendo mais uma vez um pouco do trabalho que desempenhamos junto aos cirurgiões vasculares no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão tirando uma hora do seu dia para assistir o nosso webinar. E hoje falarei sobre um tema bastante interessante e avançado da parte de Doppler, que é a vigilância dos enxertos e angioplastias de membros inferiores. Me gostaria também de saludar todos nossos amigos em Latinoamérica que nos escuchan em vivo por las olas de World Wide Web, em Venezuela, Perú, Miami, y todos los otros países, Colombia, son muy bienvenidos. Estamos todos juntos en esta pandemia, pero estamos acerca uns de los outros. Muito bem. Vamos então iniciar. Eu estarei agora realizando o compartilhamento da minha tela, onde os senhores poderão acompanhar a nossa aula de aproximadamente 30 a 40 minutos nesta semana da radiologia. Então, nós vamos falar sobre este tema, que é o tema da vigilância com Doppler nos enxertos e angioplastias de membros inferiores. Eu vou dar uma pincelada em outros sistemas, mas o foco é nas estruturas arteriais dos membros inferiores, que, sem dúvida, apresentam uma abordagem aí bastante, em número, né, significativa. Então, quando que nós vamos indicar uma revascularização para o membro inferior? Quando o paciente apresenta sinais e sintomas de isquemia, e entre eles a claudicação, principalmente quando essa claudicação é limitante e não consegue ser contornada com terapêutica clínica adequada, associada à atividade física para promover uma revascularização natural, né? Fazer uma neovascularização. Outra indicação de revascularização
é quando eu tenho lesão trófica estabelecida e eu preciso melhorar o aporte sanguíneo na minha extremidade inferior. E, por fim, nos pacientes com trauma, que tiveram uma perda abrupta do suprimento sanguíneo e que precisam de revascularização nesse membro inferior. Basicamente, nós temos duas técnicas, a cirurgia convencional, onde eu vou fazer um enxerto, e esse enxerto ele pode ser realizado através de um material sintético, como por exemplo uma prótese, né, que nós chamamos os enxertos sintéticos. Às vezes essas palavras são utilizadas como sinônimos, e também os enxertos com veia, e das veias a que mais se utiliza é a veia safena. E também podemos fazer a técnica endovascular, que é a técnica através da técnica de Seldinger por angioplastia. Gostaria de chamar a atenção, eu vou falar isso umas 3 vezes na aula, a palavra angioplastia e a palavra stent não são sinônimos. Angioplastia é o ato de submeter uma artéria através da técnica de Seldinger a uma abertura por um balonamento, por um balão. E aí o stent é a implantação de um stent como esse que os senhores veem aqui à direita da tela, que é uma malha metálica para manter a artéria aberta, após a realização da dilatação com balão, após a angioplastia. Muito bem, quais são os métodos de imagem disponíveis para avaliar as artérias de membros inferiores? Sem sombra de dúvida, a angiorressonância e a angiotomografia são maravilhosas, a angiografia digital também, são o padrão ouro, isso não se discute atualmente. Mas são métodos que precisam de contraste, precisam ter a máquina disponível, utilizam radiação ionizante, no caso da angiografia, da angiografia por tomografia ou por angiografia digital. E o Doppler é uma ferramenta eficiente, mais barata, portanto mais acessível, isento de radiação, de contraste, que me permite fazer um controle seriado e que eu posso ter acesso no meu ambulatório, na minha clínica, eu posso ter acesso no pronto-socorro, na emergência e até mesmo na enfermaria com o aparelho portátil. Então, meus amigos, o método Doppler ele tem sido cada vez mais valorizado pelo cirurgião vascular como ferramenta de diagnóstico e de vigilância. Em solo americano, o Doppler é muito valorizado e nós agora, na América Latina, estamos começando a valorizar mais o método, porque ele ficou um pouco de lado nas últimas décadas. O método Doppler. Então, nós podemos utilizar o Doppler na avaliação pré-operatória, que não é o objetivo desta aula, tá certo? Eu vou falar um pouquinho, mas não é o foco da nossa aula. Nós podemos fazer o controle precoce pré-operatório, que é o objetivo da nossa aula. Então, o meu objetivo aqui é falar para vocês aqui do controle da vigilância pós-operatória, né, o controle precoce, antes que o paciente tenha problemas com este enxerto, ou com esse stent, ou com essa angioplastia. E, por fim, nós podemos fazer uma avaliação tardia. Eu também vou mostrar alguns casos de complicações tardias para os senhores. Qual que é o objetivo da vigilância? O objetivo da vigilância é fazer controles seriados em pacientes assintomáticos que foram submetidos a tratamento, na expectativa de encontrar problemas nesse tratamento, de forma que eu contorne esses problemas de maneira precoce antes que ocorra a oclusão do meu enxerto. Depois de ocluído, eu perdi todo o investimento que foi feito e o paciente vai complicar. Então, eu, na verdade, busco alterações antes que o paciente tenha sintomatologia ou quando o paciente começa a ter os primeiros sintomas e eu ainda tenho a possibilidade de salvar aquele procedimento. Lembrando que aqui no Brasil, nós somos muito mais conservadores. Se nós avaliarmos os colegas do hemisfério norte, eles são muito mais radicais e incisivos nas indicações de amputação. Aqui nós somos mais conservadores, nós tentamos conservar o membro, então nós fazemos muitas vezes procedimentos no limite do que é possível para tentar salvar aquele membro inferior, aquela perna, aquele pé, aquele dedo, e por isso mesmo a necessidade da vigilância, porque são leitos que estão muitas vezes no limite da sua irrigação. Então, eu vou avaliar os meus leitos arteriais através do modo B, buscando estreitamentos, com o mapeamento colorido, buscando estreitamentos, e fazer análise hemodinâmica.
através do método direto e do método indireto, como eu vou mostrar para os senhores. Quais são os achados nas estenoses? Rotineiramente, eu vou encontrar estenose no modo B, ao Doppler colorido por falha de preenchimento da cor. Eu vou buscar um aliasing. O aliasing, ou aliasing, ele é nada mais do que cores, pixels de cores mais claros, azulados e amarelados, nos pontos de maiores velocidades que me traduzem a estenose. Eu vou encontrar exatamente essas velocidades elevadas no ponto estenótico. Eu vou buscar uma alteração na razão de velocidades entre o ponto estenosado e o ponto pré-estenótico. Eu vou encontrar um turbilhonamento pós-estenótico e um fluxo distal com características pós-estenóticas. Tudo isso eu vou mostrar ao longo desta apresentação para os senhores. Então, basicamente, o foco da nossa aula, eu quero dividir essa aula em três. Como avaliar estenoses nos leitos nativos, que é a introdução, que nós já estamos nela. A avaliação dos enxertos arteriais propriamente ditos com veia safena e a vigilância também nos pacientes angioplastados, tá bem? Então, começar falando um pouquinho só de estenose em leito nativo, para que os senhores comparem depois como avaliar estenose em paciente já manipulado. Então, basicamente, ao modo B, eu vou buscar as placas, tá certo? Eu vou encontrar os pontos de estreitamento. Ao Doppler colorido, ao Doppler de amplitude, ao B-flow, eu vou buscar a falha de preenchimento. Então, eu estou vendo aqui, como os senhores podem ver na minha flecha, o estreitamento desta placa, que é uma placa não calcificada. Como se fosse uma angiografia mesmo, eu vou buscar essa imagem, principalmente quando a placa não é calcificada. Quando ela é calcificada, ela gera uma sombra acústica posterior que me limita esta caracterização. E aí eu vou buscar este aliasing ao Doppler colorido, que é o que caracteriza o ponto de maiores velocidades. A imagem chama de vela, tá certo? Isso não tem relato na literatura, é um nome que eu utilizo, porque lembra muito a chama de uma vela. Então, são, na verdade, as cores mais claras. É nesse ponto que eu vou fazer a tomada da velocidade. Isso já é muito bem estabelecido na literatura há mais de 2 décadas, como os senhores podem ver. E aí eu vou buscar os parâmetros diretos, que é aumento de velocidade de pico sistólico, razão de velocidade aumentada. Em algumas tabelas também, que eu não vou mostrar muito hoje, mas também em algumas tabelas se fala de aumento de velocidade diastólica final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um aumento de velocidade de pico sistólico. A velocidade de pico sistólico, ela aumenta acima de 2 vezes no paciente que apresenta uma estenose acima de 50%. Ela vai aumentar cerca de 3,7 vezes, arredondando para 4, se vocês quiserem, nos pacientes com estenose acima de 75%, isso aqui lembra muito o exame de carótida interna, né? E um aumento acima de 7 vezes quando a estenose está acima de 90%. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma estenose abaixo de 50%, onde a velocidade sobe no ponto de aliasing, mas ela não dobra. Aqui um exemplo de uma estenose acima de 50%, onde eu tenho aliasing, eu tenho uma velocidade de 50 e essa velocidade dobra, e mais que dobra, no ponto de estenose. Então eu tenho uma estenose acima de 50% e aqui uma estenose acima de 75%. Percebam que visualmente eu vejo essa estenose e existe uma elevação da velocidade de pico sistólico de 78 para 420 centímetros por segundo, mais do que 3,7 vezes, mais do que 4 vezes. Então, uma estenose acima de 75% nesta artéria poplítea. Então, percebam que o aspecto ao modo B, ao Doppler colorido, ao Doppler pulsado, todos eles são concordantes, existe um nexo, então eu tenho uma estenose significativa. Eu vou fazer isto também nos pacientes com enxerto, eu vou fazer isso também nos pacientes com stent. É a mesma dinâmica, só que mudam os critérios para estenose, como eu vou mostrar daqui a pouco para os senhores. E se eu tiver a oportunidade de estudar o leito distal, o leito distal é uma estenose significativa, ele vai apresentar essa mudança de morfologia de onda, onde eu perco a minha diástole reversa e eu passo a apresentar um padrão de fluxo que se chama pós-estenótico ou tardos parvos, onde a aceleração é reduzida e a velocidade de pico sistólico também é baixa
para o leito estudado. Então, isso é um sinal indireto no leito distal de que eu tenho uma estenose hemodinamicamente significativa anterior, para cima, proximal. Muito bem. Então, agora vamos falar dos enxertos. É a mesma dinâmica. É importante ter história clínica, é importante saber o que foi feito, mas nem sempre vem a história. Então, é importante acender a luz, ver as incisões, as cicatrizes, perguntar para o paciente, perguntar de exames anteriores. No caso dos pacientes com complicações, eu vou buscar por estenoses e oclusões do meu enxerto. Essas estenoses e oclusões podem ocorrer pela hiperplasia miointimal que se dá nesses territórios, por um erro de técnica cirúrgica no pós-operatório imediato. Então, às vezes, uma anastomose muito difícil, um paciente muito ateromatoso, ou então o paciente desidratou durante a cirurgia, chocou, então ele pode ter uma oclusão. E se eu tiver um escoamento deficiente, muitas vezes vítima de um planejamento inadequado dessa cirurgia, um leito distal ou uma instabilidade de placa, então eu posso ter um leito distal deficiente, eu não tenho para onde escoar. É como uma ponte. Para eu fazer a ponte, eu preciso ter uma estrada depois para receber os carros. É a mesma situação. E também as complicações tardias, como a progressão da doença aterosclerótica, os pseudoaneurismas anastomóticos e as fístulas arteriovenosas. Nos pacientes que vão fazer enxerto com veia, eu tenho um grande problema que são as válvulas da veia. Então, eu não posso simplesmente pegar e fazer uma anastomose da veia e acabou. Eu tenho que tirar essas válvulas, ou então eu tenho que inverter essa veia safena, tá certo? Para que as válvulas fiquem num posicionamento que não prejudique a passagem do sangue. Então, ou eu vou utilizar a minha veia safena in situ e eu devalvulo, ou eu vou tirar a minha safena e inverter, ou eu vou tirar a minha safena, devalvular e aí anastomosar no sítio que eu quero. Essa é a técnica que se prefere no Hospital das Clínicas em São Paulo. Por quê? Por uma questão do diâmetro da veia safena. Eu achei difícil explicar isso aqui, eu já fiz uns painéis complicados em aulas anteriores, eu usei figuras geométricas, achei que estava complicado demais, então eu resolvi fazer o mais simples possível. Eu fiz um desenho o mais prático possível, esse desenho simples que vocês estão vendo. Em vermelho, uma artéria, em azul, a veia safena. Percebam que a veia ela já tem o diâmetro menor que a artéria, então já vai ocorrer um estreitamento no ponto de anastomose. Se eu anastomosar a minha veia safena utilizando o ponto mais proximal dela, ela já é menor que a artéria. Se eu utilizar o ponto distal dela para fazer a inversão, né, para não precisar devalvular, eu tenho um estreitamento ainda menor. Então, o que se percebeu lá no hospital é que se você inverte a veia, você não precisa devalvular, só que a chance de você ter uma estenose nessa região e comprometer esse enxerto é maior. Então, se prefere, na instituição, fazer um enxerto com a safena, mantendo o seu maior diâmetro, que é o diâmetro mais proximal, na anastomose proximal e a sua extremidade distal na anastomose distal. Para isso, eu preciso devalvulá-la. Então, é uma das técnicas. Se saca a veia safena, se devalvula e depois se reimplanta, mantendo o seu posicionamento original. Então, é isso que nós fazemos e nós temos que avaliar, então, todo o sítio, né? Todo o leito arterial. Então, a artéria anterior, tá certo? A anastomose proximal, o corpo do enxerto, a anastomose distal e as artérias de escoamento. Então, um exemplo de um exame normal. Aqui eu tinha um aneurisma de artéria poplítea, eu tirei esse aneurisma de artéria poplítea da circulação, fiz uma anastomose com uma veia safena. Percebam que dá para ver até um seio valvar, dá para ver os pontinhos aqui do chuleio, né, da síntese. E eu tenho aqui uma imagem bonita, sem estenose. Eu vejo que tem um estreitamento na área da anastomose, mas eu prefiro o termo estreitamento e não a estenose. Estenose eu vou utilizar esse termo quando já é patológico, tá certo? Que eu tenho complicação. Então, aqui eu tenho só o estreitamento da área do sítio anastomótico e eu vejo o fluxo passando muito bem com o Power Doppler, não tem nenhum problema. Na hora que eu faço a avaliação com o Doppler pulsado, percebam que as velocidades não oscilam muito, eu não tenho grandes perturbações do fluxo, então é um enxerto fantástico, maravilhoso, funciona bem,
salvou a perna desse paciente. E aqui eu tenho o aneurisma no pré-operatório, só para trazer uma tomo para vocês, e aqui no pós-operatório, uma reconstrução em 3D com ultrassom, onde eu vejo a artéria nativa, o enxerto e o aneurisma que foi retirado da circulação. Muito bem, qual é o protocolo de vigilância? O que se recomenda na literatura é fazer a avaliação na primeira semana de pós-operatório imediato e depois com 30 dias, após 3, 6, 9, 12 meses e a partir do segundo ano um controle semestral e, se não for possível, um controle anual. Então, nós temos que fazer essa vigilância mesmo que o paciente seja assintomático e, se possível, fazer no ato da visita ao cirurgião vascular no ambulatório. Porque se você trabalha numa instituição pública como eu trabalho e você tem um gargalo muito grande para a realização de exames, nesse período aqui, muitas vezes o paciente não consegue realizar a vigilância e quando ele vem para você no terceiro mês, ele já perdeu o enxerto. Então, por isso aqui tem que ser trabalhado, tem que ser agilizado para você realmente fazer a vigilância para que ela seja efetiva. Senão, o colega vascular não te pede o exame porque ele sabe que você não consegue executar no tempo hábil. Então, nós temos que fazer gargalos, temos que cortar o gargalo, temos que fazer encaixes, temos que estar juntos com o cirurgião vascular, temos que trabalhar em harmonia e sintonia com o especialista para que realmente tenhamos a possibilidade de fazer esta vigilância de maneira adequada. Então, agora eu vou trazer os exames patológicos, que são aqueles que os senhores têm dúvida. E eu não posso falar de patologia sem falar os critérios de estenose no paciente com enxerto de membros inferiores com safena. Então, esse é o slide para vocês baterem foto, para vocês assistirem a aula depois de novo, para anotarem. Eu vou utilizar as velocidades de pico sistólico de acima de 180 para falar de um estreitamento considerável, né, acima de 50%, eu vou valorizar o aspecto visual, mas eu vou considerar o estreitamento grave acima de 75%, quando a velocidade de pico sistólico está acima de 300 centímetros por segundo, é bem alta, e quando eu tenho uma razão acima de 3,5, é muito parecido com o 3,7. Então, percebam vocês que o 2:1, ele só serve para dizer qual é a área de preocupação, qual que é a área de risco, só que aqui eu ainda posso ter um estreitamento relacionado à anastomose e não a complicações. É a partir desse ponto que o cirurgião vascular vai realmente pensar em mexer no enxerto. Então, aqui ele te pede vigilância, é importante anotar a velocidade de pico sistólico que você encontrou. Então, aqui um exemplo, eu vejo o meu estreitamento, é considerável. Aqui é o B-Flow, eu vejo esse estreitamento, ele é considerável. Eu tenho uma velocidade de pico sistólico muito alta, acima de 300 centímetros por segundo, tá certo? No ponto de estreitamento, ó, 414, então aqui é certo, é seguro que eu tenho uma estenose hemodinamicamente significativa. E com o videozinho, né, eu vejo que a razão de velocidades que é muito maior do que 4, 3,5 vezes, então é uma estenose significativa, eu já posso falar para o meu cirurgião, esse paciente é um candidato à cirurgia, e aqui o videozinho mostrando o estreitamento, mostrando o aliase, mostrando o ponto de tomada de velocidade de pico sistólico e angiografia. Esse paciente foi para a emergência, fez a angiografia, confirmou o diagnóstico e foi tratado esse enxerto para salvar essa perna, para salvar esse enxerto imediatamente. Então, é muito importante isso. Não dá para esperar mais um mês. Critérios adicionais. Se a velocidade de pico sistólico no enxerto for muito baixa, isso é um about to die, significa que o enxerto tem altíssimo risco de ocluir nos próximos dias. Eu tenho que colocar isso no meu relatório, que a velocidade é muito baixa. Abaixo de 45, esse enxerto corre sério risco de ocluir. Se eu tiver fluxo tardos parvos lá na perna distal, é o padrão pós-estenótico, significa que não está passando o sangue bem. E se eu tiver um padrão de altíssima resistência no enxerto, indica que o leito distal de escoamento pode não estar bem. Esse paciente pode ter feito algum problema no leito distal, o sangue não consegue passar porque ele tem uma alta resistência lá embaixo. Se eu tiver valores intermediários e eu considerar que aquilo pode ser por conta da anastomose, eu vou recomendar controle e monitorização para ver se essa velocidade de pico sistólico oscila.
O cirurgião vascular ele valoriza muito a palpação de pulsos e a clínica do paciente. Ele não vai confiar cegamente no Doppler, mas se você falar que tem uma estenose, e realmente usar o termo estenose, ele vai levar em consideração o que está falando. Se você pensa que é só um estreitamento por conta da diferença de diâmetro da artéria e da veia, você vai chamar atenção nesta zona aqui, neste sítio, nesta região de 180 a 300 centímetros por segundo, para ele fazer a monitorização. Então aqui eu tenho um enxerto que apresentava altíssima resistência, ele estava pérvio, mas a resistência muito alta, uma diástole reversa muito marcada, com uma velocidade que caía ao longo do enxerto. Veja, eu estou abaixo de 20, estou muito abaixo de 45. A velocidade ia caindo, esse fluxo tornou-se um estacato. Para quem já assistiu a aula minha, sabe que eu falo do estacato, não é sempre que ele aparece, mas quando ele aparece, ele está aqui, ó, é um percutido, pac, pac, pac. E o que acontece? Esse enxerto chegava na artéria poplítea, saía por uma colateral, o fluxo e a artéria poplítea imediatamente após a colateral ocluía. Então o deságue estava ruim, eu não tinha escoamento. Por isso que o enxerto estava ruim. Se não tratar, oclui esse enxerto em dias, em horas, em poucas semanas. Outro exame patológico que vocês vão encontrar é quando, infelizmente, o enxerto já se perdeu, ele está ocluído. Então aqui é uma oclusão aguda, o paciente provavelmente tem essa oclusão há poucos dias, eu vejo o material ecogênico, eu vejo a veia de calibre aumentado e eu não obtenho fluxo no meu enxerto ao Doppler colorido e pulsado, e no videozinho a gente percebe aqui o coágulo ainda fresco mexendo com o percutir do sangue na artéria nativa. Então, perdi o meu enxerto, o enxerto está ocluído, é uma oclusão aguda ou, na pior das hipóteses, subaguda. Quando esse enxerto já tem uma oclusão crônica, aqui eu estou falando meses, vocês vão perceber que esse enxerto começa a fibrosar, ele começa a ficar isoecogênico em relação aos tecidos adjacentes. Senhores, isso aqui é o que me motivou a fazer essa aula, porque esse enxerto é um enxerto difícil. É difícil de encontrar no modo B. Se você não tem história, às vezes você não vê, porque ele vai ficando isoecogênico em relação aos tecidos adjacentes e você não enxerga. Porque quando é a oclusão aguda é fácil, você vê, e está ocluído. Aqui é mais difícil. Percebam como fica difícil de encontrar. Vejam no vídeo como o enxerto, ele está reduzindo, ele está fibrosando, ele quase não é perceptível. Se você não tem a história, se você não tem a incisão, fica difícil de ver. Se você não se convenceu, agora eu vou te mostrar uma oclusão antiga, um paciente que tinha anos de história de oclusão. Eu só encontrei os pontos e essa pequena dilatação no sítio anastomótico. Eu já não vi mais a veia. Está totalmente fibrosada, ela desaparece. Se você não tem a história, você diz que esse paciente não fez cirurgia. Esse é o exame difícil. Olha aqui os pontos da anastomose, mas eu não vejo a veia. Eu não vejo a veia. Sumiu. Desapareceu. Então, eu preciso ficar atento a essa situação. Daí a importância de conversar com o paciente, ver se tem incisão, tirar uma história, ver o exame anterior, porque sobe. Você tem que descrever que o enxerto não foi caracterizado, muito provavelmente é uma oclusão antiga. E vocês ficam inseguros na hora de fazer esse exame. Realmente dá insegurança se você não sabe disso. Então, sabendo disso, você fica mais tranquilo e vai procurar o sítio de anastomose. Encontrou esses pontinhos, você está mais seguro. Uma complicação tardia que nós encontramos quando o paciente tem um enxerto com material sintético é a fadiga do material de síntese cirúrgica. Então, pode fazer um pseudaneurisma no coto anastomótico. Essa é uma senhora que tinha mais de 7 anos de história, que ela tinha um enxerto sintético desaguando na região inguinal, provavelmente na femoral, né? Era uma prótese aortofemoral. E o que aconteceu? Ela começou a cursar com uma massa pulsátil na região inguinal. Então a médica já me pediu seca com a hipótese de um pseudaneurisma de coto anastomótico que foi confirmado aqui. Para quem não entendeu a imagem, nós temos um enxerto sintético que é bem visível, fácil de ver, e aqui um pseudaneurisma,
e depois o fluxo se continuava pela artéria femoral. Então, os senhores têm que estar atentos a essa imagem, porque ela pode aparecer e essa é uma complicação tardia quando eu utilizo um enxerto sintético, tá certo? Por fadiga, cansaço, por esgarçamento do material de síntese cirúrgica. E agora entramos no terço final da nossa aula, que é a vigilância quando o paciente faz angioplastia, principalmente quando ele faz enxerto. A técnica endovascular, ela está com impacto muito grande agora na redução da morbidade e mortalidade. São técnicas menos agressivas. Lembrando que angioplastia é diferente de stent. Isso aqui não é hashtag não, hein? Vocês vão pensar hashtag encher e stent? Não, é diferente. Angioplastia é a técnica de dilatar. Eu posso, depois da angioplastia, pôr um stent. Então, quando eu tenho stent, eu tenho angioplastia, mas nem toda angioplastia tem um stent, ok? Lembre-se disso. Então, aqui é a imagem clássica do stent, onde eu vejo a malha, eu vejo esse treliçado da malha. Percebam que ela não gera sombra acústica posterior, porque às vezes dá dúvida se é o stent ou se é uma calcificação, se é uma placa. Esse aspecto de treliça é característico do stent, os senhores têm que procurar se tiverem dúvida. E vejam como nós percebemos o mapeamento com Doppler colorido ou com Doppler amplitude de maneira espetacular. Então eu não tenho sombra acústica posterior como as placas calcificadas e o meu mapeamento é anatômico. Ele realmente preenche a luz do vaso, não tenham dúvida. Muito bem, aqui eu tenho um stent normal, eu colho amostras antes do stent, no terço proximal, no terço médio, no terço distal e depois do stent, e eu vou perceber que eu não tenho grandes flutuações da velocidade de pico sistólico, me indicando que esse stent está maravilhoso, pérvio, na sua topografia habitual, está cumprindo a sua função, está fantástico. Então, isso é o normal, é isso que nós queremos. Mas eu posso ter disfunção do meu stent, e as disfunções precoces vão estar relacionadas à dissecção da artéria, compressão extrínseca, escoamento inadequado. Às vezes eu ponho um stent maravilhoso, mas o escoamento é ruim. E eu posso ter hiperplasia miointimal já nas primeiras semanas e meses. Eu posso ter progressão da doença aterosclerótica meses depois e fratura ou deslocamento do stent pode acontecer. Eu tenho que estar atento a isso. Então, esse é o stent, essa é a imagem do stent, essa já é uma imagem antiga, existem vários tipos. Lembrando que a angioplastia ela pode ser feita com o stent ou sem o stent, dependendo do que o sistema de saúde apresenta como recurso naquela situação para aquela artéria. Então, eu posso utilizar stent em leito venoso, por exemplo, quando eu tenho a síndrome de Cockett, mas aqui nós vamos falar dos leitos arteriais, nós não vamos falar do leito carotídeo hoje, eu vou até mostrar um exemplo, mas praticamente para carótida se usa muito e para perna também, femoropoplit, hoje tem se utilizado bastante em algumas situações. É claro que o stent ele vai alterar um pouquinho a complacência hemodinâmica do leito, a minha onda pode mudar um pouquinho, eu posso perder a diástole reversa, não é frequente, e a literatura diz que é muito comum a velocidade de pico sistólico basal ficar mais alta. Na prática, nós não encontramos muito isso não, nós encontramos velocidades altas na estenose, mas a estenose é acompanhada do aliasing e da falha de preenchimento da cor. Quais são os critérios para a estenose? Os critérios, o que eu vou avaliar é igualzinho o que eu vou avaliar da artéria nativa. Eu vou buscar o aliasing, a falha de preenchimento e o aumento de velocidades e, eventualmente, o leito distal com fluxo alterado pós-estenótico. Vou mudar um pouquinho os critérios. Então, aqui estão os critérios que nós utilizamos para um stent de membros inferiores. Não é muito diferente do que nós usamos para o enxerto de artéria com veia. Mas aqui muda o padrão, né, de estenose que nós vemos o diâmetro endoluminal alterado com o modo B e o Doppler colorido. Aqui as velocidades que nós utilizamos e a razão de 3,5. Então é muito parecido. Na verdade, é diferente, os valores absolutos são diferentes dos leitos nativos, né, que é 3,7, a razão é 3,7, mas os parâmetros gerais, a forma de se realizar a avaliação é muito parecida. Então, tá aqui nós vemos o estreitamento, não deixa dúvida de que esse estreitamento é muito maior do que 50%.
Nós vamos medir a velocidade antes do estreitamento e depois do estreitamento, e apesar de eu não ter ultrapassado 300 centímetros por segundo aqui, eu tenho uma razão que está maior do que 3,5, eu vou valorizar aqui vou dizer que tem uma estenose hemodinamicamente significativa nesse stent. Aqui um stent, por curiosidade, do tronco arterial bracocefálico direito, que é uma região de difícil avaliação, mas eu vejo o stent dentro do tronco arterial bracocefálico direito, só para exemplificar, só para o exercício do raciocínio, né? Então, eu tenho uma velocidade de pico sistólico acima de 300 centímetros por segundo, eu tenho um fluxo turbulento, vejam essas espículas, vejam esse aliasing no pós-estenose imediata, e eu tenho um fluxo, isso aqui vocês não veem todo dia, eu tenho um fluxo tardos parvos na carótida interna, que é o leito distal neste caso. Olha que lindo, uma aceleração reduzida, uma velocidade de 40, um fluxo realmente pós-estenótico num leito carotídeo. Então, para mostrar como esses sinais eu tenho que avaliar em conjunto. Vocês muitas vezes buscam um sinal e ficam desesperados. Olhem o conjunto. Olhem o modo B, olhem o Doppler colorido, usem o Doppler de amplitude, o B-flow. Aí busquem a velocidade aumentada, a razão de velocidade, olhem o leito distal, vocês vão ver que tudo se encaixa, existe um nexo. Então, aqui, só para confirmar, nós tínhamos aqui um achatamento, tá certo? Um estreitamento desse stent nesse tronco arterial bracocefálico direito, que foi confirmado, então, por estudo angiotomográfico, tá? Então, agora, voltando para a extremidade inferior, então eu vejo aqui, vejam o estreitamento ao Doppler colorido, eu não tenho dúvida de que há um estreitamento aqui maior que 50%, eu tenho aliasing, eu tenho um jacto pós-estenótico, adoro falar isso, que parece que eu estou com uma mangueira, que eu coloquei o dedo na mangueira e fiz uma estenose, sai aquele jato turbulento, e eu percebo uma elevação da velocidade de pico sistólico muito grande, suplantando 4 vezes, muito mais, suplantando os critérios de 300 centímetros por segundo. Então, eu tenho todos os parâmetros aqui para dizer que tem uma estenose significativa nesse stent distal. Vejam só que interessante, novamente eu tenho o estreitamento, vejam como se observa bem com o Doppler colorido, e no clipezinho a gente vê esse aliasing, a gente vê esse estreitamento, a gente vê esse jato, e se eu sair do stent, eu saio do stent, ó, acabou o stent, agora é placa, eu observo que depois do stent eu tenho mais uma estenose, olha só a estenose que eu tenho aqui, o jato pós-estenótico, e o aliasing, o jato pós-estenótico com aumento das velocidades. Então, eu tenho 2 estenoses aqui, uma no stent e outra no leito distal. Então, vejam este caso. Eu tenho um stent muito bem caracterizado ao modo B, é um stent muito grande, praticamente em toda a artéria femoral, superficial. Vejam que o fluxo parece bom, só que quando eu chego no terço distal, que o stent acaba, eu tenho um jato aqui. Percebam que eu tenho um jato que me indica que muito provavelmente é uma estenose grave e a velocidade de pico sistólico muito alta, 556, com aquele cicil, aquele barulho, aquele que eu costumo dizer que é o suave cicil da estenose. Quem já ouviu não esquece mais. Então, tem que lembrar disso para fazer o diagnóstico dessa estenose, e por isso tem que olhar o stent em toda a extensão e também o leito distal. E a oclusão? A oclusão, infelizmente, eu não vou mais ter fluxo. Então, eu vou baixar a frequência do meu transdutor, eu vou baixar o meu PRF, eu vou aumentar o ganho, eu vou trocar o transdutor se for necessário, vou usar o Doppler pulsado, eu vou esgotar as minhas ferramentas para poder dizer não tem fluxo, infelizmente, está ocluído. Então, aí eu documento, eu gosto de documentar, gente, o meu ganho um pouquinho alto para mostrar, vejam aqui uma colateral do ladinho do stent, então eu tinha sinal no Doppler colorido, tá? Para mostrar que não estava zerado o ganho. Eu trabalho com ruído, eu trabalho com ganho aumentado do Doppler pulsado para mostrar que eu tinha ganho suficiente, que se eu tivesse fluxo nesse stent eu teria capturado, para deixar bem claro do ponto de vista legal que realmente está ocluído esse stent, infelizmente, essa artéria, esse stent. Então, não tem registro de fluxo porque os parâmetros estão adequados.
Muito bem. Então, para encerrar, é mais frequente encontrar oclusão do que estenose. Eu só vou pegar estenose se eu fizer vigilância. Se eu não fizer vigilância, esse estente vai se perder. Discute-se muito que os trabalhos saíram com velocidades muito altas e que a gente poderia baixar um pouco os limiares de velocidade, mas isso está em estudo, há espaço para novos trabalhos, certo? Então, há espaço para trabalhos de diretrizes mais atualizadas, vocês estão convidados. Eu estou trabalhando nessa área, nós vamos soltar alguma coisa em breve dentro do grupo do Hospital das Clínicas, vai sair alguma coisa a respeito de critérios de estenose, tá certo? Critérios adicionais de estenose, mas há espaço aí para trabalhos na literatura. Lembrar que o método de investigação é muito semelhante ao do leito nativo, mas os critérios, os parâmetros são um pouquinho diferentes. Então tem que estar atualizado nisso, tem que ter essas tabelinhas, quem vai trabalhar com pós-operatório, e trabalhar em sintonia com o cirurgião vascular, conversar com o cirurgião vascular, se necessário telefonar, ligar, bater na porta dele se você está no mesmo ambulatório, porque essa comunicação é fundamental, trocar ideia, isso ajuda demais e o grande beneficiado é o paciente, seguramente. Ele é quem sai ganhando com isso, porque dá mais segurança na conduta do cirurgião vascular. Muito bem, eu vou encerrar essa aula fazendo a abertura agora para perguntas e respostas. Nós temos aí um tempo bastante considerável, mas antes de encerrar, eu gosto de deixar na minha tela final para vocês fotografarem, para vocês anotarem o meu e-mail, que é um canal de comunicação que os senhores têm e podem me acessar a qualquer momento, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um dia. Eu demoro um pouco para responder, mas na medida do possível eu tento responder todo mundo. Se eu não responder, pode mandar outro. Ah, Peter, você esqueceu de mim? Eu vou responder, eu tenho o maior carinho. Às vezes eu não respondo porque realmente eu passo um tempo fora, às vezes viajando, dando aula, não agora com o Covid, mas enfim, fica à disposição. E eu criei esse canal no Telegram, que ele é mais prático. Então, vocês estão todos convidados, é gratuito a integrar esse canal. É uma forma de nos mantermos em contato, mesmo que você não utilize muito, mas às vezes quando você precisa, o canal está ali aberto para tirar uma dúvida, para bater o papo. Às vezes eu faço uma live, coloco um videozinho, me pergunto do aparelho. Ah, Peter, olha, outro dia me perguntaram, como é que eu faço para desabilitar o Cineloop, o triplex e passar para o duplex no P6? Eu gravei um videozinho de 3 minutos ensinando, mostrando os comandos para papai e coloquei, o pessoal ficou feliz. Como é que eu faço para ativar o Biflow? Eu faço um videozinho rapidinho. Então, é uma forma de manter-me em contato com vocês. Porque fica muito burocrático, às vezes, por e-mail, né? Às vezes, antigamente era por carta. Aí apareceu o e-mail. Aí agora é o Telegram. Então, fica aqui o convite, vocês são todos convidados. Realmente fica essa ferramenta fantástica aí à disposição. E eu vou passar agora a palavra, então, para o doutor Alexandre. Eu acredito que o doutor Alexandre deve ter separado questões para nós. Se não tiver questão, eu faço alguma, não tem problema. Vou minimizar aqui a minha tela. Doutor Alexandre, o senhor tem a palavra, por favor. Muito obrigado, doutor Peter. Como sempre, uma aula sensacional. A gente já está aguardando as perguntas de vocês, então, pelo Q&A. Por favor, usem o nosso link ali abaixo do Q&A. Lembrando, então, a todos que o webinar está sendo gravado. Ele vai estar disponível na plataforma para todos vocês que utilizarem depois a plataforma no site da Semana da Radiologia da GE. Está lá disponível. E, doutor Peter, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta sobre os nossos softwares. Eu sou um grande fã do Biflow e gosto muito de recomendar. Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor, se o senhor realmente acha ele interessante, principalmente nos quesitos de identificação de visualização de placa lipídica, de comportamento pós-estenótico ou em oclusões. Como é que o senhor utiliza essa ferramenta que a gente tem? Olha, o Biflow é uma ferramenta muito interessante. E eu vou dizer, na minha opinião, por quê. Por que o cirurgião vascular, o médico que não faz ultrassom, eu não vou nem pegar o cirurgião vascular, eu vou pegar o cirurgião geral.
Ele olha um raio-x, pode ser do abdômen, pode ser uma perna, um tórax, ele entende aquilo, é intuitivo. Ele sabe que é um osso, ele sabe que é um gradeado costal, que é uma sombra cardíaca. Mesmo não sendo radiologista, eles têm uma expressão popular, mandam muito bem nesse exame raio-x. A tomografia também dá uma visão para o cirurgião muito boa do que ele vai abordar. Mas o cirurgião ele tem muita dificuldade com o corte axial. Aí você faz uma reconstrução, aquelas reconstruções que nós fazemos com os softwares, ele olha e fala, nossa, perfeito, já sei o que eu vou fazer. A imagem ela é muito anatômica. O ultrassom, pelas suas características, ele é anatômico, mas é uma imagem diferente, é uma imagem de sonar. Você tem que ter uma formação na área de ultrassom para entender aquela imagem. Mesmo assim, às vezes é difícil. Então, a imagem do ultrassom, tem uma palavra que eu gosto, ela não é muito palatável para o cirurgião geral. Transpondo isso para o cirurgião vascular, o ultrassom com Doppler também não é igual à angiografia. Quando eu faço B-Flow, o B-Flow ele é muito parecido com angiografia. O cirurgião vascular, quando ele não conhece a ferramenta, ele está atrás de mim no ambulatório e eu ligo o B-Flow, ele fala, nossa, o que é isso? E ele fotografa e manda para os amigos. Então, essa surpresa demonstra que nós temos uma ferramenta que permite uma documentação convincente, porque a imagem é muito parecida com a angiografia. Eu não estou dizendo que o B-Flow substitui a angiografia, porque você tem limitações como a placa calcificada. Mas resguardadas essas limitações, você fazer uma boa imagem com o B-Flow e ter uma imagem ao modo B ao lado, você não deixa muito a desejar do ponto de vista de avaliação com relação a uma angiografia. O cirurgião vascular se sente mais confortável. Além disso, o B-Flow ele é muito bom para ver a circulação colateral, porque a imagem toma toda a tela. Então, você consegue ver uma circulação colateral que está passando por você e que estava cega, utilizando o box do Doppler colorido tradicional. Então, eu gosto muito. E com o advento agora do contraste, que já é uma realidade, ele permite uma amplificação desse sinal, permitindo que realmente o B-Flow ele nos auxilie. Assim, eu não quero falar em pé de igualdade com a angiografia, porque eu acho que é pretensão. Nós precisamos de alguns trabalhos ainda para isso, mas não deixa muito a desejar com relação à angiografia. Então, não estou dizendo para ninguém abandonar a angiografia digital, mas estou dizendo para utilizar a ferramenta quando ela está disponível. Ela tem uma curva de aprendizado que nós temos todos que passar por ela, mas para quem tem essa ferramenta no seu equipamento, use para desenvolver o método. Não sei se eu consegui responder, Alexandre, a sua colocação, mas o meu ponto de vista. Perfeito. Não, o senhor vê alguma utilidade dela, principalmente em visualização de placa lipídica, por exemplo? Para a placa lipídica é muito interessante, porque como você não tem a sombra acústica posterior, você consegue delimitar muito bem a luz. Então, se tiver uma ulceração, ela potencializa a caracterização do ultrassom. Nós dizemos em aula que se você está utilizando o Doppler colorido, tem que tomar muito cuidado para falar de ulceração. Geralmente nós colocamos que a placa é irregular, que tem alguns nichos que podem sugerir uma cavitação, mas com o B-Flow a gente se atreve mais a falar essa palavra ulceração, que é uma palavra que pertence à angiografia e à angiotomografia. Perfeito, doutor. Perguntas, então, no nosso chat, desculpe, no Q&A, não no nosso chat, então a gente já vai começar a colocar algumas daqui. A Vera pergunta se tem algum stent que temos dificuldade na visualização. Vou pedir para você repetir a pergunta. Se existe algum stent,
para o qual existe dificuldade na visualização dele? Vou responder a sua pergunta com duas colocações. A primeira, se o seu medo é sombra acústica posterior, não. Você vai encontrar o stent, ele não gera sombra acústica posterior considerável, tá certo? Mesmo as próteses, né, as endopróteses mais robustas, como a que se utiliza em aorta, elas não geram uma sombra acústica posterior considerável. Você tem alguns enxertos com PTFE, material sintético, né? Ou com Dacron, que eles fazem um pouquinho mais de sombra, mas não é suficiente para matar o seu mapeamento de fluxo interno, para dizer, olha, eu não vi fluxo por causa da sombra. Não, você vê. Tá? Inclusive, o fato desses materiais serem densos te dá a certeza que isso é um enxerto sintético. Agora, o segundo ponto, tem algum stent que é difícil de ver? Tem. Quanto menor, mais difícil. Então, enxertos na femoral proximal não costumam dar stents na femoral proximal não costumam dar dúvida. Stents na femoral média podem ser um pouco mais difíceis. Stents na femoral distal, eles são difíceis de ver porque o acesso da femoral distal é difícil. Então, aí eu recomendo você colocar o paciente de barriga para baixo, né? Como dizemos em espanhol, boca abaixo, e aí você acha a poplite e sobe pelo terço distal da femoral superficial num acesso posterior. Aí você enxerga melhor se é ou não é um stent. Stents de tibial anterior, tibial posterior e fibular. Não é todo dia que você vai ver. Eu já vi uns 2 ou 3. De vez em quando tem. E é difícil de ver, porque eles são pequenos. Então, se você não tiver a história, pode passar desapercebido, tá? Mas aí é para território distal, não é a regra, é a exceção. Por último, lembrar que a palavra stent, o stent é uma endoprótese. Mas existem outros tipos de endoprótese. Então, por exemplo, quando eu trato um aneurisma, o tratamento do aneurisma, o objetivo é sepultar o saco aneurismático. Então, aí eu vou utilizar uma endoprótese que é revestida. É como se fosse um stent, mas ele tem uma tela. Por quê? Porque eu não quero que o sangue saia. O stent clássico que eu estou falando, ele é utilizado para estenose, ele não tem revestimento. Por quê? Porque eu não tenho aneurisma, então não preciso sepultar nenhum saco aneurismático. Eu tenho uma estenose, eu tenho uma artéria que está reduzida, então eu quero manter a artéria aberta. Então são devices diferentes, você precisa reconhecer esses devices, tá certo? Então, se o paciente tiver uma endoprótese aortoilíaca, ela é muito fácil de ver. Se o paciente tiver um stent na artéria ilíaca, não é aneurisma, é estenose. Ele é mais trabalhoso para ver. Por quê? Porque a artéria ilíaca comum é mais trabalhosa para ver. Que mais? Perfeito. Pergunta do Jonatas, se uma estenose de 30% a 50% em enxertos, se ela é importante ser relatada no laudo. Não. Não, porque ela não é hemodinamicamente significativa. Nós nem temos muitos critérios para graduar abaixo de 50%. E nós temos que lembrar que pode estar naquela zona de estreitamento que é dado pela diferença entre a artéria e a veia. Então, eu já espero um aumentozinho de velocidade. Se você vê que tem um estreitamento ao modo B e ao Doppler colorido, é interessante você relatar. Tem um discreto estreitamento, né? Mas sem grandes repercussões hemodinâmicas, e a velocidade de pico sistólico obtida foi de 170 centímetros por segundo, abre parênteses, marcada para controle evolutivo futuro. Eu gosto muito de falar isso, né? A velocidade de pico sistólico máxima alcançada foi tanto relatada para futuro controle evolutivo. Porque daí o que acontece? Se esse laudo vier para você no futuro, você tem essa velocidade, e muitas vezes o próprio cirurgião vascular, se ele é um especialista da área, ele te manda essa velocidade no pedido para você fazer um controle e ver se ela mudou. O cirurgião vascular, muitas vezes, ele pega uma velocidade alta, vamos pegar uma velocidade intermediária. Ele pega 250, você pega 250 de velocidade. Aí ele vai lá, ele palpa o pulso. O pulso está bom.
o paciente está assintomático. E ele sabe que foi uma cirurgia difícil, que a veia era uma veia ruim. Então ele já espera esse estreitamento. Às vezes, ele vai pedir um controle para você. Eu falei isso na aula, mas agora eu estou falando mais claramente. Então, a velocidade não está tão alta. Ele não se convenceu de que tem uma estenose verdadeira. Ele se convenceu que aquilo é um estreitamento só por causa do diâmetro da veia. Ele vai te pedir um controle. Ele vai te pedir um controle. E o que ele quer ver no controle? Ele quer ver mudança de padrão. Então ele te pede um controle precoce. Ele quer saber se essa velocidade aumentou ou diminuiu. Se ela estiver igual, e o paciente estiver igual, ele vai continuar fazendo controle. Se essa velocidade aumentar, ele vai pensar em progressão. Se essa velocidade reduzir, ele vai pensar em progressão da estenose. Lembre-se, velocidades baixas, abaixo de 45 centímetros por segundo, falam a favor de mau prognóstico do enxerto. Então, é um equilíbrio muito tênue. Nós estamos falando de pacientes que têm um equilíbrio muito delicado. E também o cirurgião não vai querer abordar por qualquer coisa. Então, se ele estiver muito tranquilo, se ele estiver palpando o pulso, o paciente estiver muito bem, ele vai fazer um controle. Agora, se realmente você pegou uma estenose, uma velocidade acima de 300, uma razão de velocidades aumentada, aí realmente você tem que ser incisivo no seu laudo, que tem que ter uma estenose. Agora, nessa faixa que foi colocada na pergunta, não. É só um estreitamento, tá certo? Porque senão o cirurgião faz a anjo e vai falar, não, isso aqui é o estreitamento da cirurgia. E aí vai considerar um falso positivo, tá bom? Não sei se eu fui claro, Alexandre. Consegui? Como sempre, muito claro, doutor. Muito claro, sim. Uma outra pergunta, doutor. Analisando uma artéria com Doppler pulsado, se a gente encontra no segmento pós-estenótico sempre o fluxo tardos parvos, ou se é possível a detecção de fluxo bifásico com um pico sistólico reduzido, sem alteração de aceleração? Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, os amigos que participam do meu Telegram, eles perguntaram outro dia a respeito de morfologia de onda. Outro dia, essas estenoses. Então, a gente tem que lembrar que não existe sempre e nunca em medicina, tá? E o leito arterial periférico, ele é muito complexo. Então, não dá para... Assim, eu vejo residente, vocês meninos que estão começando a fazer Doppler, vocês querem fazer gavetinhas no encéfalo com regrinhas. Então, assim, sempre que tiver uma estenose vai mudar a morfologia de onda. Sempre que a morfologia de onda mudar, é porque tem tal problema. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, foi o que eu falei durante a aula. Tem que olhar o modo B, tem que olhar o Doppler colorido, tem que olhar o Doppler pulsado, procurar aumento de velocidade, ver a razão de velocidade, estudar o leito distal, tem que dar um nexo em tudo. Então, vamos lá. Se o meu leito distal tiver um fluxo tardos parvos com aceleração e velocidade reduzida, é certo que eu vou ter um problema proximal. Só que eu não vou falar isso no relatório. Eu vou procurar o problema proximal diretamente. Por isso que eu falei parâmetros diretos de estenose. Então eu vou procurar a estenose. Achei a estenose. Eu coloco no relatório. Achei a estenose na femoral. E o leito distal apresenta comportamento de fluxo pós-estenótico. Certo? Não é o contrário. Achei um fluxo pós-estenótico, deve ter uma estenose lá para cima que eu não vi. Tá? Eu vou guardar esse que eu não vi quando é um leito bem lá para cima. Por exemplo, uma aorta torácica, uma aorta abdominal com gás que eu não consigo acessar. Aí tudo bem. Então, acostumem-se a ver o parâmetro indireto e buscar. Só que não é sempre que o parâmetro indireto muda. Por quê? Primeiro que eu posso ter diabetes. E aí o paciente perde o mecanismo regulatório e pode não vasodilatar. Segundo, eu posso ter uma malha de circulação colateral tão maravilhosa que esse paciente não tem isquemia de membro inferior. Então, ele não vai vasodilatar tanto. Tá? Então, assim, qual que é, respondendo a pergunta, o mais comum é depois de uma estenose severa ou de uma oclusão, o leito mais distal apresenta mudança da morfologia de onda.
Mas, se essa isquemia não for tão severa, eu posso ter um fluxo bifásico, como a colega colocou, com uma velocidade boa. Mostra que a periferia está aberta, mas eu não chego a ter um fluxo tardos parvos. Esse fluxo tardos parvos já é um sinal de maior gravidade. Então, respondendo a pergunta da colega, né? É isso mesmo. Não é sempre que o fluxo fica tardos parvos. Quando fica tardos parvos, é muito específico. Mas eu posso também encontrar fluxo que ela chamou de bifásico, que seria a ausência da diástole reversa e a diástole, então, anterógrada, cheia, com uma velocidade de pico sistólico que pode estar normal ou reduzida, certo? Então, respondendo a pergunta, é isso aí. Então, por isso tem que olhar tudo, por isso tem que procurar o parâmetro direto de estenose. Se eu vejo a estenose, eu vi o estreitamento, eu vi a velocidade ir para 500, a velocidade antes era 100, foi para 500, a razão preencheu todos os critérios diretos. Eu tenho a estenose, o que aconteceu depois é consequência. Eu estou mais seguro, eu estou mais tranquilo. Mas o que a colega colocou é isso mesmo. Só que não existe sempre e nunca em medicina, tá bom? Perfeito. Temos mais perguntas? Eu vou fazer a última, lamentavelmente nosso tempo está se esgotando, eu vou fazer a última pergunta, que é se no pós-angioplastia tardio com implante de stent, em que ocorre, além da hiperplasia miantimal, calcificação de artéria, como se faz a identificação do stent? Então, eu mostrei isso na aula. Eu vou compartilhar minha tela novamente. Eu vou procurar, tem um stent aqui, que eu tinha exatamente isso, tá certo? Então eu vou compartilhar novamente a minha tela, exatamente nessa imagem. Por favor, Alexandre, me confirme se vocês estão vendo essa imagem. Sim, estamos então, vendo. Veja esse stent. Primeiro, eu tenho que buscar aquela treliça do stent, certo? E segundo, eu vou buscar o fluxo dentro do stent. Aqui, eu estava num leito muito distal, tá certo? Eu estava num leito muito profundo da artéria femoral, era um lugar difícil, que eu cheguei até a utilizar o transdutor convexo. E observem bem, apesar de eu não conseguir a imagem aqui, imediatamente após o fim do stent e talvez do fim de uma placa, eu vi o jato pós-estenótico. Então eu tenho que usar todas as ferramentas que eu tenho. Se eu tenho uma calcificação, essa calcificação é densa, eu vou tentando olhar jatos pós-estenóticos após essas calcificações. O stent sozinho não vai matar o meu fluxo, a minha cor de fluxo. Se a minha cor de fluxo estiver ausente, ou é porque não tem fluxo, ou porque eu tenho placa calcificada, ou porque o meu parâmetro está inadequado. Então vocês têm que baixar a frequência do colorido. Existe um comando na tela táctil de vocês, dos equipamentos, em que você comanda a frequência do Doppler colorido para baixo, independente da frequência do transdutor. Se você tiver um transdutor que tem a frequência mais baixa, melhor ainda, troque por ele. Então, às vezes, vocês estão trabalhando com um transdutor de tireoide, troquem para o transdutor linear de frequência mais baixo. Se vocês não têm, troquem pelo convexo de frequência mais baixo, penetra melhor e aparece a cor onde antes não tinha. E se eu tiver uma calcificação, busque o jato pós-estenótico. É claro que em algumas situações é difícil, dá dúvida. Você vai perder algum tempo naquele stent. Isso acontece. Rodem o paciente, busquem uma janela alternativa. Vocês não estão conseguindo ver de cima para baixo, tentem de baixo para cima. Tá certo? E uma última tentativa, busquem a veia que está junto com a artéria nativa. Porque às vezes vocês se perguntam, será que eu não estou vendo o stent porque eu estou com erro de técnica? Apertem a perna do paciente e busquem a veia. Se você vê fluxo na veia e não vê fluxo na artéria, provavelmente ela está ocluída. Porque você viu fluxo na veia. Agora, se você não vê a veia, provavelmente você está no lugar errado ou o teu parâmetro não está bom. Você tem que mexer na máquina. Então, é difícil, toma tempo, é complexo. Se depois de esgotado um bom tempo de exame você não pegou fluxo, você não conseguiu identificar, então aí você vai colocar isso no seu relatório, essas limitações, tá certo? Que a placa calcificada pode ter limitado a minha avaliação, que não foi caracterizado, mas
o que eu digo é, se você tem o transdutor e você varre de cima para baixo, de baixo para cima, alterando a frequência, com tempo, esses exames tomam tempo, você consegue fazer o diagnóstico, tá certo? Às vezes é difícil. Realmente, quando você não tem janela, você vai compartilhar o seu relatório que você teve limitação de janela. Só que aí você vai buscar os sinais indiretos. Para isso que eles existem. Agora, aí é hora de buscar o sinal indireto. Então, se eu não tenho o fluxo depois do stent, ele deve estar ocluído. Se eu vejo uma colateral chegando na minha artéria nativa e depois a artéria nativa tem fluxo, é reenchimento. Isso chama a atenção de que aquele stent deve estar ocluído. E se eu tenho estenose? Eu vou ter fluxo no stent depois da estenose. Lembrando que é mais comum eu ter estenose nas extremidades, então é mais fácil procurar. É mais difícil ter estenose no meio do stent, tá certo? Por causa da hiperplasia. A hiperplasia, ela gosta de pegar as extremidades, tá bom? Então, mas são exames trabalhosos. Então, eu digo para vocês que vocês vão ter que ter uma paciênciazinha, um pouquinho de paciência para fazer esses exames, por isso que não é fácil, tá? Mas depois que você demonstra o teu conhecimento para o cirurgião vascular, que você conquista o teu cliente médico, ele vai te pedir o exame porque ele sabe que você conhece a técnica e que você detém o conhecimento do que deve ser feito. Bom, eu continuo à disposição, né, através do meu e-mail e do Telegram, caso eu não tenha conseguido responder de maneira adequada. Às vezes os colegas têm algum caso pontual que eles querem compartilhar, eu fico à disposição, tá certo? Mas dado o adiantado da hora, eu vou, eu acho que respondi essa questão. Eu vou passar a palavra novamente ao Alexandre, agradecendo a todos vocês que assistiram à aula, mais uma vez agradecendo a General Electric, que a GE que nos apoia, que nos ajuda, está sempre presente quando precisamos desenvolver alguma coisa relacionada a esses exames difíceis. E um grande abraço a todos nossos amigos também na Latinoamérica. Saludos desde Brasil a todos. Um até breve e muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra ao Dr. Alexandre. Muito obrigado, Dr. Peter. Realmente agradecemos muito a sua aula. Como sempre, a gente tem vários elogios a claridade das informações que o senhor nos passa. Agradecemos muito a sua presença. Agradeço a participação de todos que entraram na nossa aula, fizeram as perguntas. Infelizmente, pelo adiantado, a gente vai encerrar agora e a gente vai tentar ver se a gente responde essas perguntas por e-mail ou na plataforma de informação ali que o doutor já postou, pode ser conversado com ele ali também. Perfeito? Muito obrigado, gente. Agradeço a participação de todos. Um abraço a todos. Até logo.